Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo, criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações, ouvintes da Rádio Mundial, começando mais um programa Mistérios do Universo, comigo, Tony Hitchell, professor e pesquisador de campos energéticos e física quântica. O programa de hoje ele é muito interessante para você realmente que quer buscar o despertar, para você que quer entender um pouco das coisas. Mas antes de mais nada, eu convido, como sempre, você se inscrever no meu canal no YouTube, que chama Web Terapias, Web com W, Terapias no plural. Tá? A inscrição é gratuita, mas a sua inscrição é muito importante para que fortaleça esse canal e que você tenha mais recursos ainda do vídeo, do YouTube. E sobretudo, como inscrito, você recebe as novidades e cada vídeo novo que é postado ali. Divulgue aos seus amigos, dê o seu like e acompanhe todo esse trabalho, principalmente esses programas que eu passo aqui, que são verdadeiras aulas, outros assuntos que eu comento também, mas são verdadeiras aulas para você que quer entender um pouco mais sobre esse mundo, né? Aqui na Vibe Mundial, grandes transformações acontecendo, não diferente do que está acontecendo no planeta Terra. E se você quiser estar atento, preste muita atenção, principalmente eu que trago experiência de fora, né? Experiência fora do Brasil, de outros locais que eu já vivi, e que é muito gostoso passar para vocês, brasileiros, passar aqui para esse povo que tem tudo para dar certo, mas que está sofrendo por desconhecer essa realidade de quarta dimensão. E, sobretudo, acesse lá meu site webterapias.com.br. Para quem for acompanhar depois no canal, vai estar aqui embaixo escrito o meu site webterapias.com.br, onde você vai acompanhar meus atendimentos, todo o meu trabalho, minhas consultorias, atendimentos pessoais, que são muito importantes para você despertar também e aproveitar todos esses eflúvios de energias positivas que estão acontecendo. No programa de hoje eu quero falar muito sobre a questão da revelação da ciência, que vai falar de mistérios das nossas vidas, né? E muita gente comenta, né, sobre geometria sagrada, né? Inclusive haverá um curso que eu darei sobre geometria sagrada, que é uma base dos trabalhos da reeducação quântica energética. Geometria sagrada, esse nome é até gostoso de se ouvir. E não adianta nada, né, você não entender o que é geometria sagrada, porque ela está presente em tudo que nós vivemos. E é justamente sobre isso que eu falarei num workshop, né? São várias horas junto comigo, e nessas horas você aprenderá, entenderá como aplicar a geometria sagrada na sua vida. Tá? O curso será aqui na capital, na Consciência Cósmica, e as vagas são limitadas, mas cabe a você mandar um e-mail lá no ritiopersonal@gmail.com ou no WhatsApp que eu passarei para você daqui a pouco, tá? Para se inscrever nesse curso. Eu volto a falar sobre ele daqui a pouco. Mas falar de geometria sagrada, eu preciso antes falar algo muito mais sério, ligado à origem da geometria sagrada, que nada mais é que falar sobre a perfeição, sobre a beleza da natureza, sobre a complexidade que há em tudo. E você que é ser humano, né, que é um admirador da arte e da beleza, você consegue perceber que há isso na natureza, não há uma expressão muito maior da criação, algo que parece que foi um artista que fez, que nada é por acaso, né? Então você olha lá uma concha do mar, coisa mais linda, você vai ali para o Guarujá, você vai para a Bahia, você vai de repente para Búzios, né, onde tem bastante, ou as próprias praias de Santa Catarina, ali a região de Camboriú. Você vê uma conchinha
Que coisa linda, que perfeição que é uma concha. Se você achar o Nautilus, então, que é aquela concha grandona, que é realmente o formato da concha, é maravilhoso. Um próprio caramujo, que tem a conchinha nas costas dele, é lindo, né? Você olha uma borboleta, o formato dela, um pássaro, o formato das asas. Você olha as cores desses pássaros, que coisa maravilhosa, né? Você vê as ondas do mar, já que eu falei das conchas, o formato das ondas do mar. Você olha ali o próprio furacão, como é formado, ou olhar para as estrelas, aquelas imagens, como elas são formadas, e até mesmo dentro das células, que é um grande mistério, por mais que o homem estude, há um grande mistério nas células. E aí, depois de praticamente aí 150 anos de teoria de evolução, e eu falei isso no outro programa, do darwinismo, que acredita que nós viemos dos macacos, né? E é muito louco isso, porque nenhuma espécie se transforma dessa maneira. Então, macaco é uma espécie, o homem é outra, e outros animais são outras, né? E quem estuda isso aqui sabe muito bem qual que é a origem humana no planeta Terra e de outros animais também no planeta Terra. E não dá tempo de explicar nesse programa. Aliás, acompanhe meus cursos, meus eventos, meus workshops, se inscreva, porque você entenderá isso de uma forma totalmente diferente, de uma forma verdadeira. Não que eu seja o dono da verdade, mas o que eu passo para vocês é algo que está em consonância com os mistérios iniciáticos, com toda essa sabedoria que existe no planeta, que não é revelada, porque ela já foi conspurcada. Mas isso é uma sabedoria que ela não foi profanada, ela é nova para você no seu ouvido, mas ela faz parte de uma ciência muito antiga do planeta Terra. E o que eu faço parte realmente de algo que desde a infância eu creio, e não tenho dúvida sobre isso, é o famoso design inteligente, que é a única forma que tem como falar da complexidade da vida. Então, a ciência se baseia no evolucionismo de Charles Darwin, né? Então ele acha que o ser humano vem do macaco. Cada um acredita numa coisa, mas é uma ciência baseada simplesmente em energia, em matéria e espaço. Junto essas três coisas, você tem uma coisa muito confinada, limitada, a falar, a teoria é isso. Então, se vê alguma coisa, isso é evolução. Se vê um lagarto com rabo mais comprido, é evolução. Se vê um lagarto sem rabo, é outra evolução. Se vê um passarinho com bico torto, é uma coisa. Com outro bico, é outra forma. E assim cria essas teorias que são colocadas aí no nosso dia a dia. E quando a gente fala de design inteligente, a gente sabe que existe um arquiteto por trás de tudo isso aí, se quisermos usar uma palavra terrestre. Alguns acreditam como Deus, outros acreditam como extraterrestres, mas cabe a você, na sua compreensão, porque também é uma pesquisa científica. Acrescentar isso na pesquisa científica é muito importante. Então existem pessoas, né, inclusive fiquei sabendo que no Brasil tem também uma sociedade em designs inteligente. Olha que interessante, né? Estudando justamente sobre isso, mas tem vários pesquisadores no mundo inteiro que falam sobre isso, né? O Brian Miller, que é o doutor de física, né? É um pesquisador lá da faculdade de Duke, nos Estados Unidos. Tem o Michael Behe, que é um doutor em bioquímica, também faz parte dessas pesquisas. Aqui no Brasil, quem faz parte dessa sociedade, se não me engano, é o pesquisador Marcos Eberlin, né, o nome dele. Desculpa se falei errado. Mas ele também fala sobre isso. E é muito importante esses temas, né, para as pessoas começarem a acordar que não existe só uma ciência cartesiana, né? Eu já sou um pesquisador de física quântica e campos energéticos. É uma outra área que expande mais ainda. E aquele próprio cientista que morreu, né, recentemente, que eu até fiz um vídeo lembrando dele, o Stephen Hawking, que foi um grande cientista, ele falava que mais a gente estuda a ciência, mais perto de Deus nós estamos. Olha que interessante. Pasteur também falava isso. Se eu conheço um pouco a ciência, eu fico ateu. Mas se eu vou a fundo da ciência, eu me torno Deus, né? Eu acredito mais em Deus, né? Pasteur, que tem tantas coisas aí que a gente contesta do que ele fala, mas essa frase praticamente foi uma frase muito bem elaborada dele. Então a gente pode acrescentar também em tudo isso o próprio Galileu Galilei. Mas antes de Galileu Galilei, que tal lembrar de algo que as pessoas usam, né? Principalmente o pessoal do mercado financeiro, para vocês terem ideia, utilizam isso, que é o Fibonacci, né? Fibonacci é um conterrâneo italiano, Leonardo, os vários Leonardos que tem na Itália, né? Leonardo da Vinci, Leonardo Fibonacci. Fibonacci ele faz uma pesquisa na Idade Média, né?
quase 1200, né, o ano, e ele começa a ver que existe... É que você pegar os quadradinhos, e no meio dos quadradinhos você percebe que você pode traçar um arco, né? Então essa sequência ele começa a perceber que tem uma lógica nessa frequência, nessa sequência que é feita ali, que é uma frequência também. Então essa sequência é aquela sequência, por exemplo, que eu falei das ondas, que eu falei do caramujo, que eu falei de algumas cores. E no mercado de ações, ações também são feitas nessa teoria de Fibonacci, né? Olha que coisa linda, as pessoas estão utilizando isso no mercado financeiro. E essa sequência de espiral, né, que chama espiral de Fibonacci, é uma espiral, né? Se você pegar um caramujo, você vai perceber, o cabelo faz isso, olha que interessante, a nossa orelha tem esse formato, olha quanta coisa linda. O próprio universo, né, as galáxias têm esse formato de Fibonacci, esse caracol, essa espiral. E assim a gente pode seguir adiante com rosas, podemos seguir adiante com girassóis, né? O próprio abacaxi, a casca dele tem essa sequência. E daí a gente traça uma coisa chamada o número do ouro, né? Número de ouro, ou como eu conheço realmente, que é a proporção áurea, né? Essa sequência aí, ela vai dar o número 1,618, né? 1,618. A gente que estuda, eu também trabalho com harmonização de ambientes, eu vejo muito essa questão dessa frequência nessa proporção áurea, né? Essa proporção áurea, por exemplo, o Parthenon, que é um dos grandes monumentos que tem no mundo antigo, né? Ele está feito dessa maneira. Olha que interessante, tem essa proporção. Isso foi usado, falando novamente de Leonardo, agora não Fibonacci, mas o Leonardo da Vinci, quando ele pintou a Mona Lisa, ele utilizou essa informação. É o número da perfeição, né? Então se a gente pegar, por exemplo, nosso corpo, e a gente pegar a nossa altura, e depois dividir pela a distância do umbigo ao chão, a gente tem esse número, 1,618. Olha que coisa interessante, né? E a gente pode seguir adiante com outras coisas que, nossa, o programa ficaria muito extenso para ser falado. Mas você pegar, né, por exemplo, falando de Galileu e Galilei, o Galileu Galilei foi um físico, né, que ele nasceu lá na Itália, nasceu na Toscana no ano de 1564, isso, 1564, fevereiro de 1564, se eu me recordo, 15 ou 14 de fevereiro, a data exata não sei, mas o mês é fevereiro de 1564. E ele vai morrer com 77 anos depois do falecimento. Mas ele foi uma pessoa que era muito ligada ao divino, ligada à criação. E ele falava claramente, né, como físico, como astrônomo, ele falava que a matemática é o alfabeto cujo Deus escreveu o universo. Olha que coisa interessante. A matemática é o alfabeto cujo Deus escreveu o universo. Olha que coisa linda para ser falada, né? Então olha que sequências maravilhosas que nós temos aí. E a gente pode traçar daí a geometria sagrada, das formas sagradas geométricas que trazem harmonização para o ambiente, trazem bons equilíbrios, boas vibrações, a própria forma de como é feito o ambiente, como corrigir essas formas para você trazer de uma forma ruim uma forma boa, né? Então a gente pode chegar realmente a coisas impressionantes sobre isso, né? Por exemplo, pegar o DNA, que é o estudo dessa informação de seres vivos, que até hoje é uma pesquisa muito profunda. O Brasil foi pioneiro, né? O Brasil teve o projeto Genoma, né, no final dos anos 90, que transformou toda essa questão do DNA. Antes disso, os pesquisadores, os cientistas que não conheciam, eles falavam categoricamente, o DNA é lixo, tem uma parte que é lixo. Olha que absurdo, imagina, né, a gente colocar Deus na equação. Deus vai fazer um ser humano com um DNA de 6 bilhões de informações ali que são lixo. Né? Que informações que você vai ter no DNA? Em 6 bilhões de informações. Você acha que apenas é se a pessoa vai ficar careca ou não, se o olho é verde ou não, se você vai ser uma pessoa branca ou negra, se você vai ser alto ou baixo? Em 6 bilhões de informações? Para pensar quantas informações eu preciso para fazer um ser humano fisicamente. Nesses 6 bilhões de informações existe muito mais coisa. E por isso que o mapeamento do genoma não tem fim, né? O processo do DNA é uma coisa infinita. Chega um momento que não tem mais como, na humanidade, falar é isso ou aquilo. Né? Então eles vão brincar de ser deuses, mas não tem como seguir adiante. Por isso que existe uma coisa chamada design inteligente. As coisas existem
porque elas são inteligentes, alguém fez pensando na inteligência. E nós sabemos quem fez isso, né? Quando eu falo do projeto Sirius para o planeta Terra, esses seres que fizeram, né? O próprio ser humano, que depois de um tempo ele veio para o planeta Terra. Escutem lá meus vídeos no canal, você verá isso falando. Quem assistiu palestra comigo, quem já participou de curso, grupos de estudo, sabe muito bem a lógica que tem nisso, né? E aí a gente pode chegar num código, né? Que é o código do DNA, né? Que é feito por uma mente inteligente. Só quem é inteligente faz código, não tem como ser diferente, né? Eu falei um programa falando sobre o Turing, né? Turing foi um inglês que criou o primeiro computador do mundo que salvou a Inglaterra dos ataques, né? Eles conseguiram decifrar as informações dos nazistas, né? E aí eles, através dessas informações, conseguiam evacuar os locais para não ter tanto acidente, não ter tantas mortes com os ataques na Segunda Guerra Mundial, né? Turing, eu falei desse programa no programa que eu falei do garoto Bruno, né? Lembra o garoto Bruno lá do Acre? Eu falo sobre Turing também nesse mesmo programa, tá lá no canal, vou até deixar o link aqui. Então, essa sequência foi mapeada por cientistas também. E olha que eles chegaram numa informação muito interessante. Chegaram no numeral 10, 5, 6 e 5. Nessa sequência de DNA sempre se repete isso. 10, 5, 6, que é o 6, né? 5. 10, 5, 6, 5. Olha aí que legal. E tentaram fazer todas as fórmulas, né? E conseguiram chegar no ponto que a única coisa que dava certo era letras hebraicas, né? O hebraico, que é uma língua antiga no planeta Terra, vem lá dos caldeus, é muito antigo. Sumérios, caldeus, aí chegou o hebraico. E o hebraico não tem numeral, né? A própria Bíblia antiga hebraica, as divisões ali de versículos e capítulos são divisões que nada mais é que são por letras, né? Então não tem número. Número é algo que é novo, né? Esse sistema decimal é nosso, o sistema mais atual. Então olha que interessante, eles tentaram traduzir, né, nessa informação de códigos, colocando as letras hebraicas. E olha que letras que se deram certo. Então, por exemplo, o 10, 5, 6 e o 5, então ficou Yud, Rei, Vad, Rei, né? Imagina que, né, quando a gente lê hebraico, a gente lê de trás para frente, né? Por isso que eu sou canhoto, né? Porque a gente escreve de trás para frente. Então, fica Yud, Rei, Vad, Rei. E aí a tradução disso em hebraico, o que que é? Fiquem abismados, mas a tradução é Javé. Javé em hebraico é Deus. E agora, como que a gente fica nisso? Será que a ciência precisa pesquisar um pouco mais? Para vocês que falam que o design inteligência é pseudociência, e agora, como que faz? Para vocês que falam que nós que estudamos física quântica somos malucos, e aí, como que faz? Né? Que nem eu que estudo muita coisa profunda aí sobre além da vida, além do que existe no planeta Terra, e aí? Podemos pesquisar um pouco mais para falar de Deus, e um Deus que quando a gente fala no sentido laico da ciência, então precisamos colocar na equação, quando falamos laico, assim, né? Precisamos acreditar que possa ter uma divindade ou não. Não estamos falando de religião, é sentido laico, né? Porque é algo muito mais profundo para você estudar, que existe uma inteligência que respeita tudo isso, que as pessoas não colocam isso na conta, né? Eu sempre falo, a ciência tradicional cartesiana vai pensar sempre energia, matéria e agora espaço. Quando a gente coloca a física quântica e fica energia, matéria, espaço e tempo. E agora, como que faz? E aí temos dimensões. E agora acrescenta um design inteligente nisso. Olha como que os seres humanos são mal ensinados nas escolas. Eu, como professor, posso falar de boca cheia o quanto vocês não estão aprendendo como se deve. E olha que interessante como a ciência podia revolucionar tudo quando você começar a pensar de forma diferente. O que a gente precisa entender, né? Eu fui um Ironman por muitos anos e uma das coisas difíceis de compreender, porque um Ironman é um atleta que faz endurance, ele precisa entender um pouco de como funciona o organismo, né? Entender biologia, entender como se sintetiza a energia do corpo, como que são os processos de queima de caloria, né? A formação do ATP, né? Adenosina trifosfato, todas essas coisas legais. Então a gente acaba sendo um pouco de tudo. E eu lembro que uma das coisas que mais me deixava maluco era o ribossomos, né? O processo do ribossomo, quando tinha a questão lá da valina. A valina, para quem não conhece,
faz parte lá dos BCAAs, né, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, né? Você que é atleta já ouviu falar a palavra BCAA, né? Então, por exemplo, aí a gente acrescenta a leucina, né, e a isoleucina, se eu me recordo, são esses dois nomes. Então, a valina, isoleucina e a leucina. Então, são esses três aí que são aminoácidos de cadeia ramificada. E aí, CTA comunica com a valina? Não é igual, eles não se comunicam, né? E como que essa comunicação acontece? Porque o ribossomo, para quem não conhece, ele é uma estrutura que fornece proteína para a célula. Olha que coisa linda, né? E aí, como que a gente pode falar sobre isso? Né? Toda essa transferência genética, toda essa questão de DNA acontecendo, todo esse ciclo. Olha, pessoal, tem assunto pra caramba pra gente falar de design inteligente, e um dos braços desse design inteligente nada mais é que a questão da própria geometria sagrada. Onde eu utilizo geometria sagrada, né? Além de você ter essa aula que você teve hoje, quando você participar do meu evento, participar do meu workshop, você aprenderá a utilizar no seu ambiente, no seu dia a dia, e utilizar as formas certas para você fazer, de repente, até uma construção corretamente com a geometria sagrada. Quem são as geometrias sagradas? Platão, por exemplo, estudou muito isso, né? Tem até os sólidos de Platão, que tem uma informação correta. O que é um tetraedro, por exemplo? Né? Será que é apenas uma figura ou tem todo um segredo? O próprio Tesla, né? Nikola Tesla fala muito sobre essa geometria. Aliás, a base de energia elétrica é geométrica. Não, o assunto é muito grande, é muito grande para a gente falar, simplesmente em meia hora. Então, eu fiz esse evento, né? Estou convidando você a participar, tem um valor baixo para investimento, para você aprender, me conhecer pessoalmente, tirar as suas dúvidas, e eu vou ensinar, vou participar com você, para você conhecer e como aplicar isso no seu dia a dia. Então, a forma da sua casa, da sua sala, a forma das coisas que você utiliza. Sabe que essas coisas, muitas vezes, elas são agradáveis aos olhos. Tem coisa que você vê, que você muitas vezes não conhecendo, você fala, mas é gostoso de ver, né? É bonito, né? O próprio Fibonacci, quando fala ali do número áureo, né? Ele fala realmente sobre essa questão das músicas, né? De como uma onda sonora é gostosa. Quando você quebra essa onda sonora, você entra lá no Despacito, da Paradinha, da Anitta, né? Aquela coisa que quebra o cérebro. Por isso que essas músicas gravam na nossa cabeça. Olha como o assunto é profundo, né? E isso transmite energia, né? Como eu estou falando do som, que é uma frequência, essas frequências também das formas transmitem essa energia em você. Né? A relocação quântica energética, ela utiliza muito essa questão de geometrias para processos de despertar. Não é só a geometria, né? Utiliza cor, informação, luz, né? São processos desenvolvidos por mim, utilizando essa sabedoria. Né? Canalizei uma parte e outra parte foi criada por mim, foi aprimorada para ser utilizado para você no seu dia a dia. Mas o objetivo desse curso realmente é você entender a geometria sagrada e respeitar isso. Não é ver aquelas coisas esdrúxulas, aquelas formas feias e achar que aquilo é bonito, né? A arte abstrata, aquela coisa rabiscada e falar que aquilo lá é lindo. Não é bem assim. De repente você pode ter um quadro na sua casa abstrato que pode estar fazendo um mal muito grande. E de repente você tem um quadro que tem uma forma certa, mas está no lugar errado. Então tudo isso você precisa entender o que isso traz, tá? Bom, o evento será aqui em São Paulo, na Consciência Cósmica, para o mês de novembro. Então estou abrindo as vagas para você, tá? Você deve acessar o meu e-mail, que é ritiopersonal@gmail.com, ritiopersonal@gmail.com. Você vai escrever ali, ó, no tema, quero participar do workshop sobre geometria sagrada, né? Aí eu vou passar as informações para você. Haverá um número mínimo de inscritos e você, fazendo parte desse número de inscritos, participará desse evento que acontecerá em novembro. O mês de dezembro, na metade de dezembro, eu farei também aquele encontro falando sobre como utilizar a física quântica para alcançar os objetivos para 2020. É muito importante isso para você ter essa energia. Então são dois eventos. O primeiro, Geometria Sagrada, você verá lá no site também. Está ali bem descrito como que é o curso. O workshop. E também esse segundo workshop, que esse será na metade de dezembro,
falando de como você conquistar suas metas, seus objetivos, utilizando a física quântica para 2020. Tem todo um processo ali energético que você pode aprender e pode utilizar para melhorar muito a sua energia. Diferente dessas coisas só simplesmente do segredo, que é só mentalizar e acontece. Não, tem coisas muito mais profundas. Vou passar agora meus telefones, já falo com vocês. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Agradeço a todos que participaram do programa. Se inscreva nos meus atendimentos, se inscreva para o workshop. Honrara a todos e acompanhe meu trabalho. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.